Olha, ok. Então, só vou retomar aqui rapidinho, que a semana passada nós falamos da primeira geração do romantismo. Eu acho que você não estava, né, Luana, semana passada? Acho que a Luana e Gabi também não, acho que não estava. Milena eu sei que estava e o Alessandro estava. Então, só lembrando vocês, o ultrarromantismo, então, é a segunda geração romântica, e o nome já diz, né? É ultra, ele é o romantismo em dobro. Então, é a geração que mais se aproxima mesmo do romantismo europeu. Ele tem o sentimento de tédio, o escapismo através da morte, dos sonhos, da loucura, a questão do satanismo, o pessimismo, o ambiente da boemia e o mal do século, né? Como eu comentei com vocês, o mal do século aí, nessa época, era a tuberculose, tá? Tô passando rapidinho, porque isso a gente já viu a aula passada. O grande escritor do ultrarromantismo da nossa literatura foi Álvares de Azevedo, morreu muito jovem, foi vítima da tuberculose, né? E ele escreve, ele narra o palco da obra dele, é todo esse cenário do ultrarromantismo. Então, são sempre ambientes onde tem muita bebida, ópio, mulheres, a boemia, né? As perdições, a boemia, muita morte, muito desejo, muita impulsão, muita emoção desenfreada, tudo muito ao extremo, né? As obras dele, né? Existe até comentei a aula passada que existem pessoas que afirmam, pessoas assim, na literatura, né? Que afirmam que realmente ele conheceu esse ambiente da boemia e outros que não, que ele teria contraído a tuberculose muito cedo e as próprias crises da doença não permitiam que ele frequentasse esse mundo boêmio. Frequentando ou não, eu prefiro acreditar que ele se acabou nesse mundo, né? Porque já que ele morreu tão jovem, eu prefiro acreditar que ele se acabou aí na boemia. Desculpem, mas. E aí, ele, tendo participado disso ou não, ele realmente retrata muito bem na obra dele, tá? Uma das principais obras dele, comentei com vocês, que é A Noite na Taverna. Que a aula passada eu não me lembro de ter. Eu acho que eu comentei com vocês que eu não ia ler, eu acho que não deu tempo de nós lermos, né? Eu já fui para o condoreirismo, mas acho que não deu tempo de eu ler um trecho com vocês dessa obra. Realmente é um texto denso, né? Os contos dele, e não vou ler de novo, porque senão vocês vão morrer de tédio aí desse lado. Então, são textos densos, né? São textos que realmente falam desse peso dessa geração. Nesses contos do Álvares de Azevedo, existe como característica sempre o conflito entre o materialismo e o cristianismo, porque o materialismo é o pessimismo. Então, eles alimentavam esse pessimismo, né? E aí tá esse materialismo aqui não é nem a questão dos ganhos, é a questão de não haver vida após a morte, de tudo acabar aqui, de sermos apenas a matéria. Então, essa discussão. E o cristianismo, a gente não pode esquecer que o romantismo era do mundo burguês. Então, e era muito importante para o burguês ser cristão, católico de preferência, né? Existe a questão do satanismo, e eu comentei com vocês que esse satanismo não é o culto a Satã, que esse satanismo aparece sempre como um personagem, na verdade, o personagem sendo Satã, o personagem sendo o diabo, e esse personagem é sempre muito interessante, porque ele age nesses contos sempre como uma consciência. Ele coloca nessa figura do diabo, eles colocam a crítica à religião mal vivida, a hipocrisia da sociedade, a hipocrisia do homem,
diante das suas crenças. Então, esse diabo entra como um crítico, é aquele que pega, né, pela vaidade, as orgias, né, a necrofilia e a necrofagia, o incesto, que eu comentei com vocês, do conto, né, que o mocinho, sem querer, dorme com a irmã e mata o irmão mais velho. É uma coisa bem trágica, assim. E a necrofilia, eu comentei com vocês que é o desejo, né, a atração pela morte, por tudo que tem a ver com essa morte, inclusive por pessoas mortas. E a necrofagia é o devorar carne de cadáver. Aqui, na aula passada, eu não comentei com vocês uma coisa. Nessa época, ainda existia uma doença, agora ela foi erradicada, mas ela se chamava catalepsia, se chama catalepsia. Então, é uma doença em que as pessoas perdem, acho que não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas as vítimas dessa doença, elas tinham crises em que ela perdia todo o movimento e a respiração caía muito, e o batimento cardíaco caía muito. E essas crises duravam cada vez mais. Inclusive, houve uma época que ficou constatado que algumas pessoas foram enterradas vivas na vida real, tá? Por crise, por conta dessa doença, né? Por isso, em alguns lugares, ficou acertado, né, que sempre que possível os velórios deveriam durar pelo menos 12 horas, por conta dessa doença. Oi, Alessandro, por conta dessa doença. Então, algumas pessoas começaram a ter medo, né, colocar aquelas coisas por caso fossem enterradas vivas. Realmente a origem era isso. E na época eles não conseguiam detectar. Atualmente isso não seria possível, porque obviamente se detectaria vida nas pessoas, mas naquela época não. Então eles falavam muito, essa necrofilia aí, se falava muito na questão da catalepsia, tá? E ele tem um conto em Noite na Taverna que o moço se apaixona pela mulher morta. Ele vê numa capela que está sendo velada uma mulher e ele leva essa mulher depois que todo mundo saiu do velório. Eles têm umas histórias bem loucas mesmo, né? O personagem pegou a mulher do velório, porque ele acreditava que ela estava morta, e entra no apartamento dele, leva essa mulher para o apartamento, e na verdade ela acorda, então ela estava sofrendo de uma crise de catalepsia, tá? Mas só para vocês verem o peso da coisa, ele fica com ela ali na mesma noite, né? Ele fica, cuida, mas ela já está muito fraca, e ele faz amor com ela quando ela está morrendo, tá? Porque para ele a morte, eles endeusavam a morte. Então a morte tinha uma beleza para eles, era um mistério que os atraía, tá? Pelo menos na literatura. Não sei se tanto na vida real. Na vida real, comentei com vocês que a sociedade estava sofrendo um surto bastante grande de suicídio. Na verdade, o contexto que esses jovens viviam era muito fúnebre, né? De um lado, eles perdiam amigos através da tuberculose, das doenças, por outro, existia essa questão do suicídio, então, esse escapismo, esse pessimismo, essa coisa que caracteriza o romantismo, que é bem diferente da ideia que nós temos, né? Da pessoa romântica, linda, fofa, ursinho. Isso foi uma conotação ao longo do tempo. Enfim, quando nós... tinha mais um aqui. Quando nós deixamos o ultrarromantismo, pronto. Aí nós vamos entrar na terceira geração romântica. Essa terceira geração romântica é conhecida como terceira geração, né? Bem original, ou como condoreirismo. De onde vem esse nome? Do pássaro condor. Condor, né? O pássaro
símbolo da América Latina, vive nos Andes. Então, de bravura, de aventura, né? Voa alto, ele é um símbolo nacionalista, enquanto América do Sul. Então, o condoreirismo, essa terceira geração romântica, ela vai ter uma característica nacionalista, tá? Então, nós temos aqui nacionalistas diferentes daquela primeira geração. Lá na primeira geração, com o indianismo, como nós vimos, o que a gente tem? O que é ufanista, né? É idolatrar, é ausência da visão crítica. Então, nós vamos ter aqui uma terceira geração nacionalista total diferente da primeira geração. Então, vamos explicar isso. Quando nós estávamos lá na primeira geração, no indianismo, né, na Iracema, se nós tivéssemos oportunidade de ter lido mais trechos daquele livro, vocês veriam que existe, nessa primeira geração, uma tendência, uma descrição muito grande. Uma descrição da terra, da natureza. Então, o Brasil seria o paraíso, né? Ele teria uma visão paradisíaca mesmo. Então, é ufanista, tudo é lindo, tudo é belo, tudo é maravilhoso, mas existe a ausência de um olhar crítico. Comentamos que o índio se torna esse herói nacional, mas que em momento nenhum também existe, eles tocam no problema índio nessa época. Né? A cultura do índio, o que foi feito com o índio, eles pegam esse índio e trazem as características do herói europeu para ele. Então, eles não têm uma questão nacionalista de valorizar o elemento nacional. Eles trazem o que é legal da concepção de herói dos europeus e incorporam na visão indígena, na visão do índio. Constroem essa figura. E tudo é muito lindo. Enfim. Quando nós chegamos aqui na terceira geração, esses escritores, eu coloquei aqui menos ufanistas, eles não são menos ufanistas, eles são nada ufanistas. Então, nós vamos viver aqui uma geração que vai falar um pouco sobre o Brasil. Eles vivem um contexto do abolicionismo. Eles vão partir para a negação do amor platônico, e agora esse amor vai ser um amor mais sensual, mais próximo da atração física. Chega a tanger o erotismo para a época, óbvio, né? Eles também vivem a questão da liberdade. Todo o romantismo fala nessa questão da liberdade, fala nessa questão da liberdade individual, né? Não se esqueçam que o romantismo, como nós estudamos, era uma visão, ele é uma visão pessimista da Revolução Francesa, que pregava liberdade, igualdade e fraternidade. Esse condoreirismo vai pregar a liberdade do povo, a liberdade da nação, não só a liberdade individual. Nós já estamos aqui próximos, nós já estamos em meados do século XIX, partindo... Luana, desculpa, pode falar. Eu estou com uma dúvida no slide anterior, qual que é a diferença de necrofilia e necrofagia? Tá. Gente, Luana, foi muito bom você ter levantado a mão. Ó, eu vi, por acaso, se vocês quiserem, se eu demorar para ver, porque dessa vez eu vi, mas tem hora que eu não vejo, que eu sou lerdinha, vocês podem me chamar, tá? Chama mesmo, não tem problema não. Luana, necrofilia é assim, filia significa amigo de. Aquele que gosta de, não é o amigo, desculpa.
É o gostar de, porque tem pedofilia que não tem nada a ver com ser amigo, tá? Então, é gostar de. E fagia é o ato de comer, devorar, mesmo. Comer de garfo e faca, mastigar, tá? A necrofilia, necro é da morte. Então, a necrofilia são aquelas pessoas que são fissuradas pela morte. Então, elas gostam da morte, elas gostam da visão do morto, elas gostam, sabe? Tem uma linha, até hoje, nos anos 90 vieram os góticos, tá? Que eram pessoas assim, sabe uma coisa meio vampirinha, que gosta de preto. Os góticos os darks, chegavam a visitar cemitérios. Então, em vários momentos da história, existiram grupos de jovens que gostavam de visitar cemitérios à noite, ficarem reunidos, bebendo, né? Então, é aquela atração por tudo que está relacionado à morte, ao símbolo da morte. Então, eles veem beleza na morte. Essa necrofilia, nos contos, nesse conto que eu comentei com vocês, que ele pega a mulher com catalepsia, ele fica mais de uma página falando do quão bonito era a carne fria dela, enrijecida pela morte, o tom pálido da sua face, a boca entreaberta, enrijecida. Então, é assim mesmo, tá? Então, isso é a necrofilia. A necrofagia são as pessoas que devoram cadáver. Então, por exemplo, e esse cadáver não foi morto com a intenção de ter sido devorado. Então, eu tenho a antropofagia dos índios, por exemplo, algumas tribos antropofágicas, elas matam para comer, tá? É diferente. Que é o que nós vimos, eu não sei se você estava aqui na aula que eu contei para vocês do Ijuca-Pirama. E existiram mesmo tribos aqui na América do Sul e tribos aqui no Brasil, consequentemente, né? Quis dizer América do Sul, porque não é só do Brasil, ali explicação desnecessária, ok. Então, eles capturavam os guerreiros inimigos eram mortos numa cerimônia e e partes do corpo, como pernas, braço e coração, eram oferecidas a outros guerreiros, porque para passar energia, para passar força para os guerreiros. Então, era uma coisa de honra. Isso é antropofagia. A necrofagia é comer é carne da pessoa morta, não é matar para comer. A pessoa está morta. Então, por exemplo, para ficar mais fácil para você, tem um conto deles que eles sofrem um naufrágio, os personagens sofrem um naufrágio e ficam 4 pessoas no barco. E essas 4 pessoas ficam ali, a deriva, papapá, e eles começam a morrer. E sobram, acho que 2, eu não sei se sobra só o protagonista, o narrador e mais um. O capitão que está no barco morre. E eles conseguem sobreviver porque eles comem a carne, o corpo do capitão. Então, é necrofagia. Sacou a diferença? Deu para entender. Deu Obrigada. pesado, né? É meio estranho. É pesado, é pesado. E assim, esse conto Noite na Taverna, até peço desculpa para vocês, eu coloquei o trecho ali, até se vocês quiserem que eu leia um trecho para vocês, eu leio, mas ele tem temas pesados, tá? Ele tem mesmo. Então, essa história da necrofagia, da necrofilia, do incesto aparece, tá? Mais alguma dúvida, gente? Então, precisar, vocês me chamam, tá? Então,
esses nacionalistas, eles vão começar a falar dos problemas da época. Nós estamos aqui, vejam bem, já na segunda metade do século XIX. Século XIX, 1800 e tralalá. Então, aqui, ó, 1822, nós já passamos pela independência. Agora, eles começam a lutar e colocar na poesia deles, principalmente na poesia, Castro Alves, a questão da escravidão. Então, eles começam a se opor à escravidão, eles começam a falar sobre isso, denunciar isso como sendo uma mazela da nação. Antes isso não, antes essa visão não aflorava, né? Então, começa essa luta. Essa luta, eles vão começar, não sei se alguém venceu em algum momento, mas eles vão... Então, eles estão antes de 1888 aí, quando veio a abolição. Essa liberdade que eu coloco para vocês é a liberdade de Portugal. Mas não é a questão da independência, porque nós estávamos aqui já na República, indo para a República. Então, eles falam dessa independência, mas eles também já começam a falar dessa questão da República, da proclamação da República, que vai ser em 1889. Então, esse condoreirismo, ele anuncia algumas coisas. Os jovens condoreiros são mais envolvidos, são engajados. Então, eu diria que a primeira geração nacionalista é ufanista. E esta geração é engajada, tá? Aqui a mulher é mais próxima, o amor platônico não existe. Ok para vocês, amor platônico? Lembrando só, Sim. né? Amor platônico, amor ideal, beleza? Inatingível. Então, esse condoreirismo aqui é que vem agora depois da segunda geração. O amor sensualizado e não idealizado, como a gente já comentou, né? Os grandes representantes desse condoreirismo é Castro Alves, com o poema Navio Negreiro, e Souza Andrade, tá? Então, nós temos aqui, eu não coloquei para vocês, mas é importante vocês se lembrarem, retomarem, de uma coisa, de uma questão aqui, eu não consigo digitar no meu negocinho. Existe uma diferença muito grande entre o nacionalismo, nós temos concepções diferentes de nacionalismo. Nós temos o nacionalismo da primeira geração, o nacionalismo da terceira geração. Primeira geração indianista, um nacionalismo ufanista. Terceira geração condoreira, um nacionalismo engajado, tá? Então, são contextos bem diferentes. O grande representante aí da terceira geração é Castro Alves, como eu coloquei para vocês, e ele fala, vamos ver um pouquinho desse amor mais sensualizado e concretizado que o da primeira geração, tá? Só para vocês terem uma noção também de uma coisa, né? Quando a gente fala de um amor sensualizado, de uma coisa, um amor concretizado, uma coisa mais sensual no século XIX, é bem diferente da nossa concepção de sensualidade de hoje. Vou ler um trechinho para vocês, tá? Uma noite, eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente. Quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Estava aberta a janela. Um cheiro agreste exalavam as silvas da campina. E ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De um jasmineiro, os galhos encurvados, indiscretos, entravam pela sala, e de leve, oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulas beijá-la.
Então, aqui, ó, vejam bem onde está a sensualidade. Aqui ela está dormindo, abandonada, né? Abandonada no sentido, ela está encostada, dormindo sem guarda, né? Ela está ali. E olha só, o roupão dela está quase aberto. Então, você imagina um roupão, ele devia estar assim, com um decote um pouquinho mais, né? Maiorzinho, assim, aparecendo um pouquinho o colo. Não pensem numa coisa muito mais que isso, não. O cabelo solto, né? Um símbolo de sensualidade. E o pé descalço no tapete rente. Antes, eles não viam nem o tornozelo. Imagine o pé descalço de uma mulher, né? Então, essa era a mulher sensualizada, essa era a mulher que ele podia tocar, né? E os jasmins aqui, que pode beijá-los na face, então já existe o toque. Não é bem ele, mas já é o toque, né? Então, essa terceira geração vem com essa questão da sensualidade. E aqui, nesse Navio Negreiro que eu falei para vocês, é um poema muito famoso, né? E ele põe trechos dos navios que traziam para cá os escravos. Então, ele fala desse momento, ele fala dessa travessia, ele fala dos braços desses homens trazendo esses navios, ele fala das mortes que existiam ali. Então, é um poema longo, né? E que ficou bastante famoso por conta oh meu Deus, do tema, obviamente, tá? Então, aqui, gente, eu paro um pouquinho com a questão do romantismo, certo? O que eu gostaria de perguntar para vocês é assim, lembrando, né, o que é importante aqui para vocês. Primeiro, não, nada a ver, gente, eu queria voltar aqui, como é que eu volto a minha tela? Lembrando, o romantismo não tem necessariamente a ver com a questão da pessoa romântica, daquela que idealiza o sentimento. Romantismo é o período literário, período artístico, que tem como base o sentimento de pessimismo e rebeldia. Então, existe essa questão importante para nós diferenciarmos. É claro, sentimento à flor da pele, individualidade, egocentrismo e subjetivismo. Então, esses jovens românticos falavam da vida, né? Eles falavam de sua dor, eles falavam da vida de acordo com a própria visão. Por isso que se fala tanto da questão do romantismo ser da primeira pessoa, ser individualista. É um movimento que nasceu na Europa, a princípio, como um sinal de rebeldia, de frustração, né? da Revolução Francesa. Então, eles precisavam de um mundo diferente daqueles que eles viviam, por isso eles buscam lá o passado vitorioso. Então, um sentimento rebelde, que busca um outro mundo, que busca uma outra realidade, que busca o escapismo através da morte, da fantasia, do sonho, da loucura. Um mundo também criado por uma burguesia, por jovens que tinham uma visão burguesa do mundo que produziam para essa burguesia. Quando ele chega aqui no Brasil, esse romantismo, né, esse movimento,
Ele chega com um contexto histórico diferente e, num primeiro momento, ele vai reproduzir isso de uma outra forma. Então, aqui na Europa, existe toda essa intensidade. Lembrando que eu comentei com vocês a obra do Werther, que ficou proibida durante 3 anos, né? Porque ela foi tida como apologia do suicídio, né? Uma apologia ao suicídio. Acho que foi uma aula que a Milena estava e nós lemos alguns trechos. Eu lembro se a Milena, a Magê, nós lemos alguns trechos. Então, no início do romantismo europeu, houve muita intensidade. Houve uma questão dessa negação do mundo em que eles viviam. Quando chegaram aqui no Brasil, num primeiro momento isso foi mais suave, porque o contexto era diferente. O romantismo na Europa começou 36 anos antes do romantismo brasileiro. Quando a gente chega aqui, nós temos essa primeira geração, uma geração que vai trabalhar o romance romântico ou romance indianista. Vamos lá, agora sim, mas romance romântico sim, tá? Romance. Quando eu falo em romance, eu falo no estilo de texto. Então, eu tenho o romance histórico, o romance policial, o romance de ficção e o romance romântico. O romance romântico é aquele da história de amor. O que é principal nele é essa história de amor. Romance é a estrutura do texto. Então, ele tem, normalmente, um centro dramático, o enredo dele gira em torno de uma história. Eu tenho um número de personagens menor que o da novela, mas maior que o conto. Eu posso ter outros núcleos de ação dentro desse romance, mas todos os núcleos estão, de uma forma, ligados ao núcleo do meu romance, as personagens e a história. Então, tudo gira em torno dessa história central, tá? Então, quando a gente fala romance romântico, nós estamos falando de um romance de amor. O romance policial é que tem uma trama policial. O romance é o jeito, é a estrutura desse texto narrativo. Alguma dúvida até aí? Seguindo, então, quando ele chega aqui, ele vai se deparar com esse romance romântico, que são as historinhas doces de amor, inocente, a mocinha fofinha, o mocinho lindinho. Todo mundo nasceu para ser feliz. Qual é o grande impedimento dessa felicidade? O dinheiro, porque eles são valores burgueses. Então, todo mundo é bonitinho, cheirosinho, mora bem, e se é pobre vai ficar rico, rapidão. Caem heranças do céu, ganha dinheiro em jogo, alguém deixa esse dinheiro, bom, enfim. E o romance indianista, que vai buscar como herói, como símbolo do nosso nacionalismo, o índio. Lá na Europa, quem que eles buscam para representar esse tempo maravilhoso, esse tempo de bravura, esse tempo? O cavaleiro medieval. Na Europa, eles voltam para a Idade Média. Aqui, retrata o índio. Nacionalismo de que jeito nessa primeira geração? Ufanista. O índio é lindo, é fofo, ele absorveu as características do herói europeu. A paisagem é a mais linda, é a mais maravilhosa, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Tudo é muito lindo, maravilhoso e incomparável. Chega a segunda geração, aí sim, essa segunda geração se aproxima muito do romantismo europeu. E, na minha opinião, vem com mais força, principalmente na pena. Pena é a caneta da época. Olha que poética que eu sou. Na Pena de Álvares de Azevedo, tá? Que vem com essa necrofagia, necrofilia, incestos, orgias, enfim, ópio, morte, o mal do século, o tédio pela vida,
o pessimismo, o satanismo, tudo isso esse jovem escreveu, né? Escreve sobre tudo isso. Contos que trazem a morte, a intensidade, duelos, tudo tem que ser pela vida e pela morte, é naquele momento, personagens passionais, intensos. Vem a segunda geração romântica com tudo isso, que é o ultrarromantismo. Maravilhoso, né? Quando nós conseguimos entender esse exagero, quando a gente consegue entender o retrato dessa intensidade. E já mais para o fim desse romantismo, nós chegamos com o condoreirismo, que é o movimento que é bem diferente da primeira geração. Lá na primeira geração, a mulher idealizada. Aqui na terceira geração, a mulher sensualizada. Na primeira geração, o amor é um sonho, muitas vezes não concretizado, porque existem muitos amores que trazem muitos amores impossíveis. Aqui na terceira geração, esse amor é concretizado, e muitas vezes sensualizado, se concretizado através da sensualidade. Aqui na primeira geração, o fanismo, aqui na terceira geração, o nacionalismo engajado, um nacionalismo que vai trazer, principalmente para a poesia, as questões da época. Quais são as questões da época que esses jovens vivem? Movimentos pela abolição, movimento pela declaração, pela proclamação da República. Eles acabaram de sair do momento de independência do Brasil de Portugal. Pregar a liberdade. Então, é um nacionalismo engajado, um nacionalismo que vai mostrar aquilo que é necessário para o Brasil, né? Então, eles são diferentes, são 3 gerações bastante diferentes dentro de um mesmo movimento, certo? Quando nós chegamos no final desse condoreirismo, dessa terceira geração, nós temos um momento, uma obra que é tida como pré-realista, que é Memórias de um Sargento de Milícias, que é uma obra ela vai mais para o lado engraçadinho, para o lado da crítica, ela é quase uma comédia, ela é uma obra bem irônica, bem leve, né? De humor, mas que já traz em si as características do realismo, porque ela já não tem nenhum tipo de idealização romântica, porque ela já não traz mais a pompa da burguesia, porque ela já vai falar da classe popular. Então, nós vamos ver aí que já existe a tendência ao pré-realismo, certo? E na próxima aula, nós vamos começar a entrar no movimento realista, que é um dos mais importantes da literatura, na minha opinião. Até aqui, tudo bem? Acho que vai cair, e na Tudo bem, próxima... sim. Professora, eu fiquei confusa. Essa obra que a senhora citou, Memórias de um Sargento de Milícia, ela é do romantismo ainda ou ela já é do realismo? Ela pega o final do romantismo, ela é do romantismo, mas ela é considerada pré-realista. Por quê? Porque ela já está independente, ela não traz mais as características típicas do romantismo. Ela é uma transição, Ah, sim, entendi. tá? Existem em vários momentos, né, de um movimento para o outro, existem obras que fazem essa transição, certo? Então, vamos lá. Gente, acho que vai cair se já não caiu, hein?